Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Segunda-feira, iniciando mais uma semana. A gente começa hoje a semana 27 e tô feliz demais, né? Por vocês estarem aqui acompanhando. A gente tem visto que o número de pessoas que tem acompanhado a leitura tem crescido cada dia mais e isso é importante. Ver que mais pessoas estão interessadas, né, em ler a palavra, em conhecer mais um pouco o texto bíblico, conhecer o nosso Deus, porque é através da palavra que ele se revela para nós. Então isso é muito, muito bacana para nós. Então, se você está gostando do conteúdo do canal, se você tem gostado aí dos vídeos, curte. O meu intuito, para quem me conhece há bastante tempo aqui já, não é ser conhecida como uma grande youtuber, não é o nosso propósito, mas que esses vídeos cheguem realmente para mais pessoas, isso sim, isso me deixa bastante feliz. Então, se você curtir, se você compartilhar com algum amigo, com alguém que você queira que cresça também no conhecimento da palavra de Deus e na graça, você curtindo e você compartilhando o vídeo, você ajuda com que outras pessoas também possam ver, porque as redes sociais, elas entendem esses chamados algoritmos, né? Que cada curtida que você dá faz com que mais pessoas possam ver, porque o YouTube entende que isso é relevante, que isso é importante, que o vídeo é importante, que é legal, né? Que é importante o que tá naquele vídeo porque você curtiu, e aí ele mostra para mais pessoas. Quanto menos curtidas, menos visualização nós temos aí no canal. Então, se você quer que a palavra de Deus possa ser levada para mais pessoas que têm interesse como eu e você, curte aí o vídeo, curte todos os vídeos, inclusive, que você for assistindo, e compartilha pelo menos com uma pessoa, né? Seja um evangelista virtual. A gente costuma dizer que isso é a maneira hoje da gente evangelizar, às vezes, uma pessoa, né? Mandando um vídeo para ela e dizendo: olha, vamos ler a Bíblia junto com a gente, né? A gente está lendo a Bíblia em ordem cronológica, tem sido bacana para mim. Quem sabe, né? Você consegue alcançar outras pessoas através disso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai começar essa segunda-feira, dia 24 de junho, última semana já do mês de junho. Mês simplesmente, voou. Não sei para vocês, mas para mim o mês passou muito, muito rápido. Hoje nós já estamos na última semana do mês de junho. Então, semana 27 aí, nós vamos ler praticamente Primeiro Reis, né, o livro de Primeiro Reis e o livro de Segundo Crônicas essa semana. Então a gente vai ficar entre esses dois livros da Bíblia, porque eles estão contando a mesma história dentro dessa ordem cronológica, tá? Então hoje a gente vai ler Primeiro Reis, capítulo 15, só que a gente vai ler do versículo 1 até o 24 só. Então, capítulo 15 de 1 Reis, os 24 primeiros versículos. Então, do versículo 1 ao 24. E depois nós vamos para 2 Crônicas e a gente vai ler o capítulo 13, 14, 15 e 16, tá? Então, primeiro nós vamos começar aqui com 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 a 24. Diz assim: no 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, o seu Deus, quanto fora o coração de Davi, seu predecessor. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias de sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão.
Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale do Cedron, embora os altares idólatras não tenham sido eliminados. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Rezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como presente prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maacá e todo o Quinerite, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá. Ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com este material, Asa fortificou Gebá em Benjamim e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Então aqui nós temos já a história de mais dois reis ali de Judá, do reino do sul, e mais dois reinos do norte, que é Jeroboão e o seu sucessor. Aqui a gente já tem o sucessor dele, que é Baasa, o segundo rei lá do território do norte, né, da região do norte. Vamos lá para Segundo Crônicas agora? Bora lá. Segundo Crônicas, vou pegar aqui. Segundo Crônicas 13, nós vamos começar pelo 13. 13, 14, 15 e 16. Capítulo 13, então, de Segundo Crônicas. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos de descendentes de Davi. Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão.
Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromáticos ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa, cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que eles estavam em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron com seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se, ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse estão escritos nos relatos do profeta Ido. Capítulo 13 de 2 Crônicas fala exatamente do que a gente leu um pouquinho lá em 1 Reis. Só que aqui completa sobre essa guerra civil que aconteceu justamente entre o próprio povo de Israel, entre as tribos do norte e as tribos do sul, entre o reino do norte e o reino do sul. E essas guerras, na minha opinião, são as piores, porque elas ditam justamente sobre o próprio povo de Deus, os irmãos, eles eram irmãos, são filhos, todos eles de Jacó, né, das 12 tribos de Israel, então eles são filhos do mesmo pai, são todos irmãos, literalmente, de uma mesma família, mas nesse momento, todas essas tribos se voltam umas contra as outras, e o Senhor dá vitória para o reino do sul por conta de uma aliança mesmo, né? E por conta da total idolatria e abandono do reino do norte ao Senhor. Então, a vitória Deus sempre vai dar, não para aquele que tem o maior exército, é isso que mostra aqui para nós, mas para aqueles que obedecem ao Senhor. A vitória sempre vai estar com aqueles que obedecem, não importa o número e quem você é, e sim com a sua obediência, né? Porque todos ali eram filhos de Jacó e tinham promessas de Deus, era povo de Deus. A questão é, aqueles que abandonaram o Senhor foram derrotados e aqueles que obedeceram ao Senhor, então nesse momento foram vitoriosos. Então a grande questão do povo de Deus, para mim e para você que somos cristãos, não é se nós todos somos filhos de Deus, mas se somos filhos obedientes ou não. Fica aí para nós pensarmos hoje. Capítulo 14. Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Não o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras.
Eles então as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Então, o capítulo 14 fala desse reinado de Asa, que tem sido bem sucedido por conta da obediência, né? Asa obedece ao Senhor, faz o que é reto, faz o que o Senhor aprova, a palavra vai falar. E isso vai dando vitória para ele no seu reinado contra os seus grandes inimigos, ainda que sejam milhares de milhares, né? Ainda que o exército seja imenso e ele com um exército menor, a vitória está sendo dele por causa da obediência. Então aqui tem outro princípio maravilhoso, não tem a ver com o número e sim com o meu coração em obediência ao Senhor, porque quem vence as guerras é o Senhor pelo seu povo. Capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele, e se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, por muitos distúrbios afligiram todos, pois muitos distúrbios afligiram todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim e a Manassés e a Simeão que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com eles. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale do Cedron.
embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Capítulo 15 vai falar sobre essa reforma, né? O título aqui da minha Bíblia fala sobre essa reforma realizada por Asa. Asa é esse rei que se volta para o Senhor e faz com que todos que estão ali debaixo do seu reinado também se voltem. E essa atitude agrada muito ao Senhor, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós reconhecemos o nosso pecado, inclusive como comunidade, como igreja do Senhor, não somente individualmente, mas coletivamente. Então, com certeza o Senhor se volta e nos deixa encontrá-lo, porque a palavra fala que Ele é que se esconde de nós e não nos permite encontrá-lo. Capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Sepultaram-no no túmulo que ele havia mandado cavar para si, na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes, de fina mistura, e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Capítulo 16 fala dos últimos anos de Asa, né? E infelizmente não foram tão bons quanto os primeiros, porque no final da sua vida, do seu reinado, infelizmente ele busca ajuda com os sírios, né? Com o reino da Síria, para se ver livre do reino do norte, esquecendo que a busca de ajuda deveria ter sido pelo Senhor e não pelos homens, né? E ele esquece que ele tem um Deus muito maior que podia livrá-lo das mãos do rei do norte, do rei Baasa, né? Mas ele busca a ajuda dos sírios para ajudá-lo nisso. E aí vem um profeta aqui e traz uma mensagem um pouquinho difícil de se engolir, né? Mas quando vem do Senhor, tudo se cumpre, tudo acontece, independente de ser coisas boas ou coisas ruins. Nem sempre o Senhor vai vir trazendo uma palavra de consolo para nós ou de conforto, mas às vezes de confronto, né? E nós precisamos aprender a ouvir tanto uma quanto outra. Amém? E obedecer, na verdade, né? Ouvir é bom, mas se a gente der ouvidos e obedecer, vai ficar melhor ainda. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos fazer meditar nesses textos de hoje,
nesse início de semana. Vai ser maravilhoso ler esses textos. Eu amo a história da monarquia de Israel, porque tem muito conteúdo aqui, tem muito ensino para nós, muitos princípios que estão sendo quebrados e outros que estão sendo obedecidos. E a grande diferença para os reis que foram bem-sucedidos em Israel tem a ver justamente com isso, quebra de princípios que deveriam ter sido seguidos e não foram, e então o Senhor se volta contra eles e eles perdem batalhas e eles morrem, ou aqueles que obedeciam e o Senhor dava grandes livramentos e grandes vitórias. Então a nossa vida depende, para ser bem-sucedida, não de o quanto nós temos de dinheiro ou de bens ou de uma situação confortável ou de amigos ou de que quer que seja, mas a nossa vida depende, para ser bem-sucedida, de quanto nós obedecemos ao que o Senhor diz na sua palavra. E isso vai dar para nós segurança, vitória contra todas as nossas tribulações, né, investidas do maligno sobre as nossas vidas. Isso vai nos dar vitória. É isso que nós precisamos ter como certeza e convicção para nós. Amém, queridos? Que o Senhor possa então ministrar a tua vida através dessa palavra, que esse início de semana seja um início maravilhoso na presença do Senhor. E vamos que vamos, toda essa semana a gente vai estar aí meditando com esses reis aqui de Israel. Deus abençoe, até amanhã.